Oi, oi, gente! Estamos de volta em mais um episódio de Toda Mulher é um podcast. Podcast! Ah, nosso lugarzinho favorito, né, não, amiga? Ai, a gente adora estar aqui. Adoramos ouvir as histórias dessas mulheres e hoje não vai ser Receber diferente. mulheres incríveis, inspiradoras por aqui, né? E a gente acredita muito, né, no poder da informação, da conscientização, e a gente tem muito esse propósito, né, de fazer sentido, de que as coisas façam sentido. Estamos em abril, né, que é um mês de conscientização sobre o autismo, conhecido como Abril Azul, e hoje a gente resolveu trazer aqui uma pessoa para poder falar sobre essa causa, uma pessoa que senta nessa cadeira, que é uma mãe atípica, estudante de terapia ocupacional, minha futura sócia. Nossa, já tem spoiler aí pra já você. tem as histórias aí. Uma pessoa com bastante propriedade para falar sobre o assunto, para levar informação, porque uma sociedade bem informada é uma sociedade mais inclusiva, né? Então, hoje, apresenta aí, Isso amiga. aí. Eu falo que o nosso projeto, como a Jéssica falou, é trazer informação. Então, nada melhor do que uma pessoa que vive isso. Exatamente. Né? Que Está sentada mesmo na cadeira, né? sim, você pode falar com muita propriedade e inclusão começa com a informação. Então, a gente não tem como ter mais, se a gente não tiver mais acesso, saber como de tudo, como funciona, a gente não sabe como nós podemos incluir, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Esse lugar é aqui para você trazer sua informação. A gente fica muito feliz com a sua presença. A gente sempre gosta, né, amiga, de começar falando que mulheres que sentam aqui são porque são mulheres que nos inspiram aqui como pessoas, como eu e a Jéssica, que sabe que de verdade da sua história a gente conversa, a gente troca as informações para as mulheres estarem aqui. Então é uma cadeira assim que a gente gostaria que você se sentisse muito importante, porque é por isso também que você está aqui, por uma pessoa, pelo profissional, pela mulher que você é, sobretudo. Seja muito bem-vinda. Então, se apresenta um pouquinho pra gente, fala de você, né? Quem é a Ivanise, né? Fala um pouquinho da sua causa, né? Do seu filho, dos seus filhos, né? Que você tem 2. Mas agora, mais especificamente sobre o José, né? Que a gente tá falando sobre o autismo. Apresenta aí pra gente. É muito bacana, tá? Esse podcast, esse trabalho que vocês fazem aqui. E eu sou Ivanise, sou mãe, né? Sou mãe típica e mãe atípica, né? Tenho um filho de 22, que é o Tiago, tá um homem lindo, né? Que eu amo tanto. E tenho o José, gente. Eu engravidei aos 40, né? Nasci com inovulação precoce. Então, eu não podia ter, eu não tenho óvulos, já entrei na menopausa precoce antes, então seria muito difícil eu engravidar. E eu não posso deixar de falar que eu tive um óvulo. Deus me deu um óvulo. Não tinha como mesmo. Tinha que ser. É verdade. A não ser que alguém me doasse um óvulo para que eu engravidasse, né? E fui na clínica de fertilização in vitro, fui até in vitro, né? Fui até no IBRA, Instituto Brasileiro de Reprodução Humana, lá em Belo Horizonte, e descobri que eu não tinha óvulos mais. Né? Então seria só através da adoção, e Deus me deu um óvulo e veio o José aos 40 anos. Nossa, que lindo, eu não sabia dessa parte. Aí veio o José, né? José veio com uma missão forte, né? Tão único, Eu falo, gente, que o José, ele veio com o pacotinho completo, porque eu já passei por muitas fases com o José, ele tá com 9 anos hoje. E ele me deu mais sentido à minha vida. Eu passei a ver e a enxergar as pessoas, as coisas de uma forma diferente. Com um olhar mais humano, um olhar mais acolhedor. A gente entender que as pessoas têm limitações. Sim. Sabe? Eu falo que a gente ser mãe atípica, a gente aprende a comemorar as pequenas conquistas, né? Coisas que passam despercebido, talvez que passou despercebido na sua maternidade típica, no do José não passou. Tipo, eu aposto que você talvez não se lembre, por exemplo, quando o Tiago bateu palminha a primeira vez, mas eu tenho certeza que você lembra quando o José fez isso, porque a gente aprende a dar valor a isso, porque é tão difícil, né? É tão significativo cada pequeno passo. Cada detalhe faz toda a diferença. E o mais importante é a gente passar a aceitar que ele é atípico. E essa aceitação, ela não vem de uma vez só.
Essa aceitação, ela precisa ser trabalhada de dentro para fora. E como Então, foi, né? Vamos entrar nessa, como você falou, dessa aceitação, que isso é um ponto muito importante. Muito. É porque... Pode falar. Pode falar, Gabriela. É porque a gente já sabe. Não, mas assim, eu tô aqui, é só entendeu? um estalo que me deu assim, porque no caso do autismo, o diagnóstico não vem com o nascimento, né? Você demora um tempo pra mas ver. Então, não, assim. se você tem um olhar, se você é uma mãe observadora, você consegue perceber você já sinais. teve também, né? Pelo seu outro Exatamente. filho. Foi justamente por já ter tido o Tiago, e quando o José nasceu, até os 7 meses, ele era uma criança super normal, típica e com todos os picos do desenvolvimento. Uhum. Depois dos 7, simplesmente ele parou. Ele parou de balbuciar, ele parou de olhar. Ele simplesmente Regrediu. ficou apático, uma criança apática. E dali, a gente começou a perceber coisas que eu falei, por que ele parou? Por que ele parou de rir? Por que ele parou de olhar? Mas até então, falei, bom, deve ter puxado, é o jeito dele. A gente pensa assim, né? Ele vai ser mais quietinho, então. Personalidade, A muito personalidade, aquela coisa assim. Só que começou a me chamar a atenção, porque, gente, toda criança tem os marcos do desenvolvimento. A criança com 1 ano, ela começa a soltar, né, alguma palavrinha. Sim. Ela tem que fazer aquilo. Aquela curva. Ela tem que ter essa curva. Então, você já viu uma criança, ela não sabe bater palminha? Ela não joga beijinho? Ela não olha no seu olho? São sinais, assim, toda criança que vai fazer 1 aninho, a gente ensina, vai bater palminha, 1 aninho, a gente pega no dedo. 90%. E era muito nítido, né, tudo isso pra você, então. Gente, ele nem olhava. Eu Não chamava uma, 10, 20, 30 vezes. Aí, por fim, eu falei, ele é surdo. Pensei, ele é surdo. Aí, assim, né, meu ex-marido falava assim, não, ele não é surdo, porque na hora que ele escuta o liquidificador da vitamina dele, ele vai lá correndo porque ele quer a vitamina. Falei, mas às vezes tem algum problema de surdez, assim, mas a gente sempre começa, alguma gente, frequência, né, porque são várias frequências. Até você passa, assim, várias coisas na sua cabeça. Naquela época, nem passava pela minha cabeça sobre TEA. Nem lembrava sobre isso, sobre nada. Mas também que é uma coisa mais recente, mais falado recentemente. Essa informação. Recente, porque, igual você falou, a gente acaba procurando outras coisas, né? Pode ser, né? Igual você falou, não escuta. Mais tímido, mas não passava pela nossa cabeça tanta. Mas eu sou muito observadora, então eu observei algumas coisas, eu e a minha mãe. A minha mãe falou, vamos levar esse menino no médico, tem alguma coisa errada com ele. E quais foram, assim, os pontos que mais te chamaram a atenção, assim? Os pontos que mais me chamaram a atenção, que toda vez que você chamava para ele fazia assim. Ele desviava o olho, ele ainda fazia até assim. Eu falava, olha para a mamãe, José. Ele fazia assim. Não focava. Ele não foca o olhar. Ele não te olha de frente. Você chama, ele não atende. Ele não engatinhou. Isso é um ponto principal para o desenvolvimento. Ele já levantou e simplesmente saiu andando. E um dia eu cheguei, ele tinha 1 ano e pouco. Eu cheguei no quarto dele, toda criança, gente, ela faz aquela bagunça de abrir a gaveta, tirar as roupas, tirar as coisas, né? E aí, quando eu abri a porta, gente, sério, eu tirei foto e eu fui tirando fotos. Ele pegou todas as cuecas dele e colocou uma em cada lugar do quarto em cima do piso. No meio do piso, exatamente. Ele calculou. Uma criança de 1 ano e 2 meses fazer isso. Eu falei, como? Na hora que eu abri a porta, eu fiquei impressionada. Eu falei, que é isso? Aí eu tirei foto, eu falei, tem alguma coisa diferente. Ali já começou. Aí depois passou mais 1 mês, 2, ele começou a enfileirar os brinquedos. Muito comum. Eu falei, gente, mas não é normal. Assim, ele ganhou tantos brinquedos de 1 aninho, que eu até tirei uma foto dele, ele ficou só a cabecinha. E aqueles brinquedos de 1 ano, né? E ele não conseguiu brincar com um brinquedo. Ele arrancava as coisas tudo, arrancava a cabeça dos bichos. E eu, gente, eu toda assim, né? Eu ficava atrás do sofá, levantava. Tudo que eu podia chamar a atenção dele, nada chamava a atenção dele.
sabe? Eu até comprei os fantoches. Aham. Eu fazia assim, um teatro lá em casa, de tudo que vocês podem pensar para estimular. Mãe, né? Sempre uma mãe. Dava um jeito, mas Aqui. Eu coloquei um dia sentado, eu falei, agora você vai assistir um teatro. Eu. Não, é como se eu tivesse feito nada. Nada traía. E aí, você foi e levou ele em qual médico? Primeiro, um neuro, um pediatra? Como foi, assim? Então, aí a gente esperou passar mais alguns meses, porque todo mundo falava assim, calma, nossa. Tá muito novo. Aham. Isso aí ele vai desenvolver com o tempo. Calma, Ivanise, ele vai falar, ele vai... Eu falei, mas ele não faz as coisas que as outras crianças fazem. Eu já tive um filho, o Thiago fez verdade. completamente diferente. Sim, Por que você que já ele tinha um não tá parâmetro, fazendo? né? Eu já mesmo tinha um que as parâmetro. crianças sejam É. diferentes, né? Mas Sim. assim, comportamento de Ali, criança a ali. curva de também. desenvolvimento nela Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E nós levamos no Dr. Antônio Aguiar. Ah, ele é Né? excelente. Ele é fantástico. Ele é. Fica aqui a minha gratidão, doutor Antônio. Ele tem um olhar clínico muito olhar apurado. completamente. E, assim, ele é muito humano. Até aproveitando falar dele, né? Porque É. a Jéssica fala, mas eu Muito, vi no dia da da palestra. Gente, assim, eu acredito que ele deve ser um acalento para uma mãe Muito. que tá passando por essas questões de reconhecer, né, de diagnóstico, enfim. Porque ele fala assim, que eu sou mãe típica, né? Eu falo assim, eu conseguia entender o que ele estava falando sem viver, entendeu? É. Então, assim, ele explicando Com muita detalhadamente, naturalidade, né? Nossa, assim, uma aula. Mas o dia que eu cheguei lá, que nós apresentamos o José e eu mostrei ele as fotos, que eu ia né, tirando as fotos. E ele pegou um questionário para a gente ir respondendo. Tudo que ele falava, José, eu sim, também, sim. É difícil, ele se enquadrou em todas as folhas, em todas as perguntas. E aí você saiu, aí ele falou, olha, ele se enquadra no espectro, né, do TEA, do autismo. Mas eu não vou fechar esse diagnóstico agora, não precisam se preocupar agora. Vamos passar pela avaliação, né, das terapeutas, porque é fundamental passar pela psicóloga, por uma fono, e aí sim, depois que elas me enviarem um relatório, vocês voltam. Mas eu já saí dali, daquele E isso elevador. ele tinha qual idade? 1 ano e 7, 1 ano e 8, mais ou menos. Eu já saí dali, gente. Já tava... Já chorando mesmo. E já sabendo, a gente já sente, sabe? A gente sente. Agora, o aceitar é o mais importante. Porque a partir daquele momento, eu entendi que Deus permitiu que ele viesse. Primeiro que eu nem poderia ter filho. Então, Deus permitiu que ele viesse assim. Não é uma doença, são comportamentos diferentes, são jeitos diferentes de ver o mundo, de ver as pessoas, de compreender as coisas, né? São fases que eles têm, enfim. E dali eu já aceitei. Eu aceitei, mas assim, com o coração em prantos, com o coração chorando, com o coração em lágrimas, perguntando ao Senhor como vai ser. O que eu vou fazer? E vai eu pesquisar. É isso que eu falo que é isso que passa na cabeça da mãe atípica, não é nem um diagnóstico em si, mas é assim, o que vai ser do meu filho? O que vai ser amanhã? Como ele vai ser recebido? Exatamente. Como que ele vai se sentir? Será que ele vai a qualidade falar? de vida? Gente, passa tanta coisa E eu na nossa acredito cabeça. que até a mãe também, né? Porque a mãe, ela sofre em ver situações que às vezes o filho não sabe que sofreu um preconceito, alguma coisa assim. Então, mas a isso mãe, aí. nossa senhora. E é muito importante a busca. Dali a minha busca é intensa, né? Foi intensa. Eu procurei, li tudo, eu ficava até de madrugada no computador, lendo sobre o assunto para tentar descobrir. Dali eu já entrei no Instituto Singular da Maíra Gaiato, fantástica, ela me ajudou muito. Fiz alguns cursos ali logo de início para saber mais, né? Já para saber como fazer, e ainda assim fiz muito errado. Por quê? Por ele não falar, porque o José é nível 2 de suporte e é um nível 2 severo. É não verbal, né? Ele tem o TDAH também e tem a síndrome de Tourette, que foi diagnosticado pelo Dr. Antônio pelo neuro, e com a suspeita da bipolaridade tipo 1. É por isso que eu falo que veio com um pacote completo. Explica pra gente um pouquinho, Vanessa, porque assim, né, quem tá ouvindo, vendo a gente também,
Porque existem, igual você colocou, é um pacote, porque tem cada coisa, né? Explica pra gente um pouquinho mais detalhado, de forma assim, mais objetiva, mas o que são essas... Então, existe o nível 1 de suporte, tá? É suporte, ou seja, aquela criança, ela tem o TEA, ela se enquadra dentro do leque do TEA, que são diversas coisas, né, que a criança passa, mas ela não precisa de tanto suporte. Ela não precisa Ela tem mais autonomia. Ela tem mais autonomia, uma criança que consegue se comunicar, ela consegue se expressar melhor. Enfim, ela não precisa de tanto suporte. O nível 2, ele já precisa de alguém, ele já é dependente de alguém. Ele exige mais suportes, mais terapias, tudo é mais intenso, tá? E o nível 3 de suporte é um nível mais severo, é muito severo, né? Então, existem esses níveis de suporte. Mas o José, ele sempre foi o nível 2? Ou ele chegou a regredir, avançar? Ele sempre foi dentro do nível 2 do suporte. Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade, sim, de regressão e tem a possibilidade dele descer para nível 1 do suporte. Então, eu sempre fiz tudo que eu pude pelo José. Sempre fiz muita coisa errada pelo José, porque por ele não falar... Dá na mão, né? A gente acaba dando aquilo na mão. Só que de um tempo para cá, depois que você começa a estudar, que você começa a entender melhor, você vê que tá errado, sabe? Você tem que dificultar a vida dele. Aquilo te dói. Mas você tem que dificultar a vida da criança para ela ter que ser obrigada a te pedir. Para que que ela seja obrigada. Então, assim, eu falei como mãe. Falei... Não, acho... Não, mas não. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você é uma super mãe, nossa. No entanto, você também, assim como eu, né, foi atrás do ensino superior, né, de terapia ocupacional por causa dele mesmo, né? Porque a gente sabe a importância. E eu acredito que todo mundo, principalmente como mãe, né, assim, se a gente falha de alguma forma... que nós somos seres humanos, né? Mas tentando acertar, Nenhuma mãe falha, né? Com a intenção de falhar. Sim. Né? É verdade. E aí, ele tem o TEA, né? Nível 2 de suporte, o TDAH. E qual que é? Ele tem, gente. Qual que é a outra coisa que você falou que ele tem? Qual que é a outra? Tourette. Síndrome de Tourette é o seguinte. Os tiques, né? São os tiques vocais, eles podem ser também gestuais, mas é mais o tico vocal. E ele aparece em torno dos 7 anos, 8 anos. O José, ele sempre ficou assim... Mas assim, eu falei, gente, será que isso vai? Leva no médico. Falei, o que será que isso me tem? Será que... Levei até no otorrino, para ver se era alguma coisa ligada. Eu sempre muito atenciosa para qualquer detalhe, eu fico ligada, né? E, na verdade, depois de uma crise muito severa que ele teve um dia, ele começou a ter os ticos no olho assim, ó. De ficar revirando. Assim e assim. Falei, pronto, esse menino tá dando ataque epilético. A gente logo pensa, uma confusão, né? Aí eu falei, gente, mas por que isso não para? Durou 23 dias depois de uma crise. E aí depois parou. E, enfim, aquilo me incomodou e ele fica vavá, vivi, vavá, vivi, vovô, vavá, vivi, pará, papá, e sem sentido. Eu falei, que coisa estranha. E o José, ele fala, mas ele não tem uma fala funcional. Por isso que ele não fala frases, né? Fala palavras soltas. Não, ele fala palavras soltas. Né? Ele sabe todo o alfabeto, ele sabe todas as vogais, ele sabe todas as cores, todas as formas. Mas se você pedir, José, fala isso, aí ele vai te falar. Então, né? Não tem sentido. Fala porque ele aprendeu. Só isso. Então, eu levei no doutor Antônio, né? E realmente é um diagnóstico clínico. Aí, o doutor Antônio, pela experiência que ele tem, ele falou, Vanessa, isso aí é a Tourette. Então, assim, e ela realmente ela é ativada quando as sensações,
se ele tiver uma crise, se ele tiver alguma coisa emocional, aí Uhum. vem no olho também. E Mas tem o a tipo ver local, ele com tem. o autismo? No sentido, se Então, tem alguma ligação? não, você pode ter, Não necessariamente. não necessariamente. A pessoa Hum. pode ter a Tourette e não ter o TEA. Entendi. É uma comorbidade que veio associada ao TEA, por ele já ter o Aham. TEA de nível tá. 2 de Uhum. suporte. E Entende? com relação ao TEA, a gente sabe, né, que as pessoas, né, do espectro, que estão dentro do espectro, geralmente tem um hiperfoco. Tem né, aquele foco em alguma coisa, assim. O José tem algum hiperfoco? Quando ele desregula, assim, o que você consegue fazer para regular ele? Mas, gente, o José, ele é muito engraçado. O José, eu falo que ele é o único, cada criança é única mesmo. E a gente aprende a amar essas crianças, né? O José tem hiperfoco em arame farpado, em cabide quebrado. Ele adora um cabide. Ele só anda com cabide. Em galhos de árvore, mas ele despenca todas as folhinhas assim, faz um formato no galho. Ele já teve. Oi, gente. Só entrando aqui dentro disso, porque eu lembrei dessa história. O Miguel não é nada fácil, né? Gente. Aí, esse ano, na colônia de férias, em janeiro, cheguei pra buscar o Miguel. Aí a tia falou: Jéssica, você não sabe o que o Miguel aprontou hoje? Falei: o quê? Ele tomou o cabide do José e saiu correndo. Saiu correndo. Ele é meio artístico, assim, Aí sabe? eu falei, hiperfoco gente, dele. você olha o Miguel, olha, arrumando Pegando confusão. o cabide O do menino tá lá quieto. Aí ela falou assim, mas ele não fez nada, não. Aí a gente foi, devolveu o cabide pro José. Mas eu falei, olha o que o Miguel tem que arrumar. Gente, mas o hiperfoco, ele vai mudando. Quando ele era pequeno, era de animais da fazenda. Não largava aquilo e ele sabe os nomes dos animaizinhos, tudo. E andava com aquilo para baixo para cima. Um dia ele desregulou no calçadão lá na papelaria, porque ele entrou, tinha aquele saquinho com os bichinhos, e ele achava que era o saquinho dele que estava ali na loja, mas não era, o dele estava em casa. Então, assim, o hiperfoco é demais em bichos, e até hoje. Ele não largou os bichos, ele vai com um cabide, antes dele na rua, na escola, em qualquer lugar, gente, ele anda com um cabide quebrado e um bichinho. E tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Se for inteiro, para ele não serve. Agora, o que sentido aquilo tem para ele, a gente não sabe, né? O galho, o galho é assim e assim, tá? Então, anda com um bichinho e um galho. E coisas de metal. Tudo que for metal. Se você pegar aquele, ver uma tesoura aqui, porque tem movimento, abre e fecha. E é metal. Se ele vê um arame, a boca dele é capaz até de encher de água, porque ele viu aquele arame. Porque no dia que ele chegou em casa com um rolo de arame e arame farpado, e tudo enferrujado. Falei, onde você, criatura, achou esse rolo? Se ele achar no chão, gente, ele para no meio da rua, ele fica assim, ele anda até assim, procurando. As coisas. Ô, gente, e assim, olha como que é interessante as coisas, né? Durante o curso de terapia ocupacional, né, que eu estou também cursando, o ano passado, estagiando na parte de assistência lá na PAI, nem era na área clínica da saúde, não, na parte de assistência. Aí tem um ele já é adulto já, não é nem adolescente mais não, ele era adulto. E aí, né, eu conhecendo um pouco dele, porque ali na parte de assistência a gente não tem muito contato assim direto, né? A gente fica mais por conta dos educadores sociais, enfim. E aí ele ficava cuspindo muito, ele cuspia muito. Aí eu perguntando pro educador, e assim, só agora na vida adulta, e assim, ele frequenta a PAI há anos e tal, porque, né, aí que foram descobrir por causa do trabalho da PAI mesmo, que ele tem hiperfoco em água. Então ele ficava cuspindo, ele cospe muito o tempo inteiro. Se ele chega no banheiro, na hora que ele vai fazer as necessidades, ele aperta a descarga, ele fica cuspindo sem parar ali na água. Aí a gente começou a trabalhar com ele de uma forma que, assim, ele fica com uma garrafinha de água e quando ele ameaça cuspir,
a gente oferece a água, que aí ele não cospe. Então, assim, mas era uma coisa que, por exemplo, atrapalhou muito a vida dele, porque o convívio social mesmo, né, que o pessoal lá na PAI relata, porque as pessoas não queriam chegar perto porque ele ficava cuspindo, e ninguém sabia o porquê. E era por causa disso, do hiperfoco, da necessidade da água ali. Aí agora estão fazendo um trabalho com ele lindo lá na PAI e tal, aí toda vez, tipo, dá uma negociada. Olha, não cospe, porque eu vou te dar um pouquinho de água. Aí você vê que ele já tá muito agitado, dá um pouquinho de água pra ele, leva ele pra ir no banheiro. É importante, né? O conhecimento. Você ter o olhar técnico, O José, gente, ele tem DIS, tá? Ele tem, e eu falo que ele tem com propriedade que ele tem disfunção de integração sensorial. Isso eu aprendi na faculdade e eu vou fazer a pós, tá? Nós vamos fazer a pós. Isso, vamos. Tá? É fundamental. Por quê? Eu começava a reparar muitas coisas. O José, ele procura intensamente todas as sensações da natureza. Se ele não tiver um balanço para se autorregular, ele se desregula com muita facilidade. Você entende? Uhum. Então, o balanço para ele assim, é fundamental. Eu tive que construir um balanço na minha casa. Uhum. Agora eu estou já em busca de talvez uma rede ou saco sensorial mesmo para colocar na minha sala, dentro para ele se regular, porque quando o próprio corpo procura, ele precisa, ele se regula. Sim. Entende? Então, assim, ele busca, quando chove, ele escuta o barulho da chuva, ele vai lá para fora e ele sente, é necessário a brisa, ele gosta de sentir aquela brisa. A moto, a gente anda de moto desde pequenininho, né? Eu montava na bis com ele e ia levar para terapia. Então, ele gosta do tripido da moto. De todas as sensações mesmo, né? Então, aquilo tem que ser trabalhado de uma forma também correta, porque você pode aumentar... A gente fala que a terapia ocupacional é lindo também. É lindo. Você pode tanto piorar a crise, né? Se você estimular muito... Ou então você também... porque tem o contrário também, né? Tem o contrário. Exatamente. Tem a hipo e a hiper. Exatamente. Né? Quando a criança já evita, né? Essa parte sensorial. E às vezes, tipo assim, não pisa na grama, não pisa na areia, entendeu? O toque, deve ter não gosta a seletividade alimentar? Sim, isso tem a ver com a seletividade alimentar, sim. Então, o José tem, e eu creio que todas as crianças têm. Alguma coisa tem, né? E graças a Deus ele é o doce, né? Porque o doce, gente, tem que ser eliminado, tem que ser cortado. É veneno. Açúcar, açúcar é veneno para nós, imagine para eles. Inflama. Então, o José está no processo de metilação, né? A Zélia está acompanhando ele. E ele Mas ele tem seletividade, ele não come. E, gente, ele não come muitas coisas. É melhor falar o que ele come. Entendi. Né? Eles têm muito esse negócio de cor também, né? Às vezes só come alimentos amarelo, vermelho. Por isso que eu falo, gente, olha a necessidade, porque às vezes as pessoas gostam muito de julgar, de falar, é frescura isso, mas olha a vida dessas mães. Imagina você ficar procurando, porque eu já tive contatos, né, com mães aqui de São João que falam, por exemplo, que o filho só come alimento amarelo e vermelho. Aí pensa, entendeu? A dificuldade. E fala uma coisa pra gente também, Vanessa, por exemplo, para as mães que estão nos assistindo agora também, que podem estar aí com a suposição, né, de achar que o filho também tem, o que você acha que foi um ponto muito importante para você, como mãe, como para ele também, que você falou assim, isso daqui eu acredito que toda mãe, ou que ainda não descobriu, ou que descobriu, poderia fazer para dar uma vida, ou né, uma qualidade de vida. Tanto para a mãe também, gente, né? São muitos aspectos, né? É uma depende resposta, depende de cada pessoa, mas o principal é o olhar clínico dentro de casa. Sabe? Porque o seu filho, ele vai para a escola, ele vai para a terapia. Isso são coisas que vai ajudar a criança a se desenvolver aquilo que ela tem dificuldade, certo?
Mas ninguém melhor do que dentro de casa para você observar como que o seu filho está, porque tudo anda em conjunto. A gente fala-se muito sobre inclusão, né? A gente tenta conscientizar a população e é muito lindo no papel. Falta também, muito ainda mas na falta prática. muito ainda na prática a inclusão. Para que a criança tenha uma qualidade de vida. E por isso que eu falei no começo sobre a aceitação. Porque, não, meu filho, ele não é assim, não é tanto assim, igual eles falam, não é? Gente, tem que aceitar. Se o seu filho, ele tem TEA, você como mãe precisa observar cada detalhe do seu filho em casa. Sabe, o jeito como ele... Será que ele está fazendo xixi fora da roupa? Por quê? Por que ele não fez ao banheiro? Por Tudo que tem ele um não foi ao sentido. banheiro? Tudo tem um sentido. Sabe? Na hora dele comer, será que ele não come com a própria mão? Por quê? Será que é você que está dando? Será que ele não tem força o suficiente para ele pegar? Será que ele tem uma hipotonia? Coordenação motora fina. Sim, será grossa. que ele tem? Então, assim, quando você chama, ele já te olha? Ele já te obedece? Ele fica muito tempo em frente às telas ou não? Gente, são tantas coisas que a gente precisa observar. Até para conseguir regular, né, também, né? E quando aí, entrar em uma crise, saber o motivo daquela crise. E aí, mãe, eu te falo, passar a anotar. Eu fiz isso. Passar a anotar. Pega um papel e anota os pontos que você acha que o seu filho precisa melhorar. Coloca lá, olha, meu filho não tá legal, ele não tá fazendo isso. Ele poderia fazer isso, porque eles podem fazer. Sabe? Eles podem. Né? Basta a gente pegar, né, firme o terapeuta, os profissionais, a equipe multidisciplinar, a escola, todo mundo em conjunto para entender, né, aquela criança. Então, e assim, um ponto também que eu acho muito importante é a gente é isso que ela falou, dentro de casa, é o ponto principal, se priorizar, porque existem muitas cobranças. Por exemplo, uma cobrança que eu até cheguei a conversar, né, com a Ivanise, o desfraude. Isso é uma cobrança muito grande da sociedade. Por quê? A escola não quer que a criança vá de fralda, porque é mais trabalho, entendeu? Só que aí a gente se cobra também, né? Eu tenho que desfraldar, e assim, a gente fica o quê? Frustrada. Foi até que eu tava conversando com a Ivanise outro dia. E durante a faculdade a gente aprende, né, que a criança tem que, antes dela desfraldar, ela tem que entender os sinais do desfraldo, ela tem que dar aqueles sinais. E eu comecei, né, como mãe, não, meu filho já vai pro primeiro período, ninguém usa mais fralda, ele precisa desfraldar, e ele tá ficando grandinho, né, gordinho, a fralda não tá cabendo, ele tem que desfraldar. E eu comecei a forçar e fazer tudo, né, que o Mateo faz, né, porque o DAO é muito visual, pelas figurinhas, pelo sei o que, o livrinho, olha o Joãozinho fazendo xixi no vaso, que não sei o que, e aí colocava de cuequinha. Aí eu percebi, e eu levava toda hora no banheiro, né, aí toda vez que eu levava, comprei um mictório lúdico, toda vez que eu levava, ele fazia. Mas se eu atrasasse ou adiantasse, ele fazia na roupa. E aí eu comecei a observar que ele não se importava de estar molhado, de estar de xixi, de estar de cocô. Ou seja, não adianta me cobrarem que eu faço desfraude se ele não está preparado para isso. Foi o que você me falou. Foi o que você me falou, que senão a gente fica frustrada. Então, assim, gente, por isso que a gente tem que esquecer o mundo, esquecer as cobranças e focar no que é importante ali. E eu falo, assim, né, você tá falando dessa situação em específico do Miguel, mas eu falo até eu como mãe típica. Sim. Porque senão a gente sempre fica na comparação do outro. E é o que você falou, olhar para dentro de casa. E olhar para dentro de casa é olhar pro seu filho. Exatamente. Entendeu? Qual o time que o seu filho tá, seja ele típico, atípico, enfim. Porque senão a gente começa igual essas questões, né? Assim, de desfraude, de dormir, de não dormir. Eu falo assim, gente, cada um tem o seu. Porque senão você começa a se colocar num papel, você começa até a colocar um peso na criança que nem existe. É você que tá colocando. Exatamente, uma expectativa, exatamente. Aconteceu isso comigo e eu fiquei muito frustrada. Eu chorava dia e noite. Por quê? A época do desfraude do José, eu não estava em São João, né? Eu fui para Itaperuna, morei lá, e eu comecei o desfraude, porque falaram comigo que ele estava pronto para o desfraude, então tem que desfraudar. Então, eu tirei aqui em São João, mas foi logo a gente saiu, né? Foi logo muito perto. E o José não estava preparado para isso.
E ele não ia, ele tinha aversão ao vaso, também fiz tudo isso, tá? Comprei as coisinhas, coloquei a rotina, tudo igual, mando o figurino. Nada funcionou com o José, sabe? Ele não compreendia, ele não aceitava, aí até que ele fez uma avaliação neuropsicológica. E nessa avaliação, ela descobriu que o José tinha um atraso de quase 4 anos, de 3 anos e 8 meses. Aí ela falou, mãe, nessas funções aí do desfraude, seu filho tá com 2 anos de idade. Tá, Ele não está preparado para o desfraude mesmo. Então, assim, cada dia você vai descobrindo uma coisa, e eu muito frustrada, porque, gente, você imagina a sua casa, você acabar de limpar, ela tá toda cheia de xixi em todo lugar, xixi no chão, xixi no sofá, na sua cama, no seu colchão, cocô no chão, eu acabava de lavar o banheiro, quando eu chegava, eu sentia um cheirinho, e ele tem nojo, ele tentava limpar com a mão, e ele passava nas paredes, passava no chão, no vaso, quando eu abria o banheiro, eu falava, o que é isso? Eu tinha que lavar aquilo tudo de novo, e você não é compreendida. Exatamente. Porque você fica tão exausta, tão cansada, né? E assim, é um estresse tão grande que a pessoa chega e você ainda escuta assim, mas você só faz isso. Nossa Senhora. Eu falo que além do... Fica por conta disso. É porque eu falo assim, cansaço, não é só o cansaço físico, gente, é o cansaço mental. Isso que ela falou aqui. Mas você só É faz observar isso. tudo, é observar tudo que tá acontecendo, anotar. Não, peraí, aqui tem que tirar, aqui tem que colocar. As terapias, a Muita rotina coisa. que a gente vive É de um rotina, cansaço muito entendeu? grande, Aí muito a grande. pessoa, muitas das vezes, até da própria família, podemos falar isso com propriedade, não entende, entendeu? A mãe sobrecarregada, a mãe estressada, porque não é fácil, né? Vamos falar então de rotina. Como que é a sua rotina com o José? Conta pra gente. Conta aí pro pessoal. Quando ele era menorzinho, só voltando um pouquinho aqui, eu fui parar na UPA, sem ninguém saber, não contei, né? Eu acho que eu contei pro meu filho há pouco tempo atrás, né? Ele sabia. Me deu uma crise de ansiedade, de nervoso, de você estar num lugar que você não conhece praticamente ninguém, né? Só as terapeutas mesmo. Eu não aguentei de ver aquilo, falei, eu vou surtar. Eu achei que eu ia desmaiar, aí a UPA é pertinho da minha casa, que é onde eu morava, e fiquei na UPA a tarde inteira, sabe? Eles ficaram me monitorando ali por 2 vezes, eu tive que ir. E aí, quando eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, me socorre, eu acho que eu vou ficar louca, e eu só chorava, né? E aí você escuta assim, ela é assim mesmo, ela tem as frescuras dela. E às vezes de quem deveria dar apoio, né? Ela tem as frescuras dela. Então é assim, sabe? E a rotina do José, eu só tenho tempo agora que é o momento que eu estou aqui, que ele está na escola. Estamos gravando à tarde, tá, gente? À tarde, tá, gente? Ele tá na escola, por isso que eu tô aqui. E para mim fazer o meu estágio em Juiz de Fora, a minha mãe fica com o José. Entende? Minha mãe é o meu socorro. Ela é minha luz, ela é tudo. E aí a minha mãe fica com o José. É o único jeito, porque senão não teria como. Né? De manhã eu fico por conta. Por quê? Eu, além de levar o José nas terapias, quando o José acorda, não é só o José acordar. Eu acordo ele, eu aprendi a acordar o José para fazer com que aquele dia se torne mais tranquilo. Eu acordo ao lado dele, eu faço carinho perto dele, eu cheiro ele, eu falo, nossa, que menino bonito, cheiroso, meu amor da minha vida, eu beijo ele. Eu espero uns 5 a 10 minutos deitada com ele, para ele se sentir protegido, acolhido, amado. E aí depois ele levanta. Só eu já pedi uns 10, 15 minutos. Mas eu faço isso também todos os dias. Eu faço todos Eu também os dias. faço. É muito importante o como ela vai acordar. acordar. Eu faço isso todo dia. Eu acordo ela com cheirinho. Isso aí. Eu também. Isso aí. Aí eu deixo ela ir despertando. Porque senão você fala assim, Ana, você tá na hora. Sabe? E aí, eu tô falando o Miguel assim, já, física, além né? disso tudo, eu já ainda tenho que cantar uma musiquinha que ele adora. Show preguiça. Show preguiça. Aí às vezes ele tá de olho fechado dele. Show preguiça. Vai ser ótimo. E sabe o que eu falo? Falei isso pro meu marido esses dias. Eu falei assim,
uma coisa que eu vi na internet, eu coloco pra mim, assim, que a gente não deve deixar a nossa chuva molhar nosso filho. Por quê? Porque eu falo assim, talvez nós acordamos em cima da hora. E aí a gente quer que eles acordem rápido. Mas eles têm o tempo deles. Então, a nossa responsabilidade como mães é fazer esse papel. É isso aí. Então, a gente tem que fazer do melhor possível. E não deixar com que o nosso tumulto... Não, e as nossas emoções passam para eles também, né? Ainda mais no caso de filhos atípicos, né? Eles são muito sensitivos. Então, assim, se você tá num dia estressado, num dia... Você passa para ele, aí desregula tudo, né? Por isso que eu tenho esse cuidado, né? Esse olhar, esse cuidado. E aí é todo um processo. O José, ele tem toda a seletividade. Ele não come pão, ele não come biscoito. Ele comia, né? Um biscoito com uma porcaria chamado rancheiro, que eu já mandei para lá. Já entrei em contato e pedi para eles fazerem um produto sem açúcar, sem glúten. Eles conseguiriam fazer. Eu acho que ele é sem lactose, né? Só sem lactose, mas sem açúcar não, sem glúten não, sem tanta porcariada, né? Que a gente come, para eu poder dar, porque não aceitou nada. Gente, foram 12 pacotes de biscoito separados, de várias texturas, de várias cores. Todos, ele olhava. Só dele fazer assim, ele já me devolvia, porque a bolinha de dentro era menor do que a do rancheiro, me devolvia. O outro, ele olhava, ele passava a mão assim, ele sabia que a textura não era igual ao do rancheiro, me devolvia. O outro era claro, e eu comia, que delícia, né? Tentava fazer todo um trabalho, devolvia. Enfim, por fim, ele não aceitou nenhum. Então, eu peguei e tirei, porque é muito sódio, muito açúcar, muita porcaria, mesmo para ele, não posso. Eu já errei com um, porque o Thiago, quando era pequeno, eu dava um pouquinho de açúcar na mamadeira dele. Mas eu era muito nova, a gente não tinha noção, né? Então, eu tenho muito arrependimento disso. Então, eu não falei, não vou cometer esse erro novamente de jeito nenhum, né? Hoje ele toma leite de amêndoa, leite de coco em pó, xilitol, ele não tá mais, né? Não pode mesmo. Eu tô tomando drásticas, né? E aí eu acordo e levo ele para as terapias. E uma hora acaba uma, entra a outra, depois entra a outra. Quais as terapias que ele faz hoje em dia? Então, hoje em dia ele tá fazendo a TO. A TO ele já faz. A TO ele já faz em casa. A psicologia é muito importante, gente. Ela não tem como a criança não fazer, né? Não tá na psicóloga. A fono não tem como ele não fazer, né? Eu acho que é fundamental. A neuropsicopedagoga ele está fazendo também, é fundamental para ter esse acompanhamento escolar, né? Ele faz também a fisioterapia, porque a neuropsicomotricidade para ele é muito importante, né? E a musicoterapia. A TO não, porque eu mesma tô conseguindo fazer as coisas em mas casa. você é uma TO, né? Só falta o diploma, porque eu falo que a gente já é, né? Mas aí, quando a gente, se Deus quiser a gente conseguir, nós vamos conseguir abrir nossa clínica, aí você vai ser a TO dele. Né? Tem que ser o contrário, e você é do Miguel, porque santo de casa E eu tenho conseguido muita coisa com o José, graças a Deus. Eu dei, acho que a autonomia até demais. Então, é aquilo que eu sempre falo, gente. As pessoas não têm, agora vão vender o nosso peixe aqui, né? Aproveitar. As pessoas não têm muita noção da importância, né, da terapia ocupacional na vida, no cotidiano, não só de uma pessoa atípica, né? Mas na fase, né, da geriatria, enfim. Porque mais importante do que qualquer coisa, ainda mais falando em crianças atípicas, é a autonomia. Sabe por quê? Porque nossos filhos vão crescer, eles vão envelhecer, a gente também, e daí? Aí depois a gente tá lá velho, eles também já estão grandes, pesados. Como que vai no banheiro sozinho? Como que a gente dá banho? Como que fica dependente? Então, assim, eles têm autonomia para fazer, né, pelo menos as AVDs, né, as atividades da vida diária sozinha, isso é muito importante, né? Sim. E outra coisa também que eu queria falar aqui em relação à terapia ocupacional, que às vezes muitas pessoas não sabem, mas o terapeuta ocupacional é uma ótima pessoa para ajudar na busca desse diagnóstico, das vezes que a mãe tá ali desconfiada, tá ali perdido, entendeu? Não é? Não, e eu falo assim, né? Agora eu sei que o assunto é muito amplo. A gente quer falar de tudo, que é muito bom. Eu falo que eu aprendo muito todos os dias com a Jéssica, com quem vem aqui para contar, porque eu me considero uma pessoa. Agora não tanto, porque eu tô me informando, tá? Mas eu me considerava uma pessoa muito sem informação.
Então, eu não imagino que tem outra forma da gente incluir se a gente não se informar. Com certeza. Eu acho que, eu acredito muito que esse é o primeiro passo. Só que nós falamos muito sobre o José, sobre as terapias do José, sobre todas as questões. Mas e a mãe do José? Exatamente. Então. Aí agora eu quero saber da isso mãe aí. do José. Isso é muito importante, tá? Eu falo que as mães atípicas precisam muito de acolhimento, gente. Precisa muito. A gente precisa muito de menos dedos apontados e mais mãos estendidas, sabe? Porque às vezes a criança tá ali desregulando e a pessoa tá olhando, nossa, mas essa mãe não vai fazer nada, que não sei o quê, olha lá fazendo pirraça. Às vezes nosso filho tem uma atitude que é por causa da deficiência, da condição dele, e aí as mães julgando, nossa, mas ele bateu no meu filho, ele fez isso. Você acha que a gente não fica constrangida com essa situação? Neurológica. Exatamente, Eles não fazem por querer. Querem, né? Exatamente. E a gente tem que saber diferenciar birra e de crise, né? Se ele se desregulou. Por isso que eu falei em casa, de você comece a perceber, a ter esse olhar clínico, olhar de mãe mesmo em casa. Porque a birra, se você der o que ele está fazendo, a birra, você der para ele vai parar imediatamente. Parou, entregou. Agora a crise, se ele entrar em crise, não é não. É diferente, sabe? São muitas questões, né? São muitas questões que a gente precisa olhar. E a mãe, eu já passei pela fase do luto. Posso chamar assim, fase do luto? Sim, claro. Eu vou falar que eu já passei pela fase do luto. Foi uma dor muito grande mesmo, assim, de um choro que durou anos. Durou anos, não por ele ser TEA, é pelo medo do que viria, sabe? Eu Pela tinha frente. medo do que viria, do que aconteceria, do que poderia ter acontecer, e não ter um companheiro que fosse alinhado junto com o mesmo pensamento, fosse comigo, fosse aquele parceiro mesmo que fosse comigo, que fosse nas terapias, quando, sabe, se interagisse mais. Eu mandava um monte de informações, ele não olhava, não lia, não. Então, essa é a realidade das mães atípicas. Que é a mãe mesmo, é a mãe que pega mesmo. Né? A mãe que pega firme ali, a mão na massa, né? Pra gente fazer. E ainda assim, hoje vejo que eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito algo para ajudar, que ele poderia até estar mais avançado, né? Mas a cada dia a gente vai aprendendo. Então, hoje eu falo que o meu suporte, ele vem do alto. Ele vem do alto. Se não é Jesus na minha vida, eu acho que talvez numa cama com uma depressão muito séria. Diante de tudo que eu já passei, diante de tantas coisas, né, que eu já vivenciei com ele, né, e da minha vida também, né, que a gente tem que largar, o trabalho, larguei tudo para viver em função dele. E ainda assim não fui valorizada, né? Então, hoje eu falo que eu estou de pé porque o Senhor Jesus me dá força e eu busco o Senhor Jesus para que Ele me dê essa força. E toda quinta-feira a gente tem um discipulado, chama discipulado, né? Que é só de mulheres. Hoje vai ter um café compartilhado lá. Sabe, é muito bacana, é muito legal, né? Ali a gente, cada quinta é sobre um tema. Vamos. Cada quinta é sobre um tema. E naquele tema ali, as mulheres, a gente conversa sobre o que aquele tema está falando, o que aquilo pode trazer para a sua vida, sabe? O que você pode, o que Jesus, dentro daquele tema ali, pode te ajudar. Então, eu falo que hoje eu estou mais firme, mais forte para lutar e guerrear pelo José, porque Jesus me deixa em pé. Eu falo que, de fato, assim, cada um com a sua crença, né? Eu também acredito muito em Deus, muito em Jesus, e assim,
eu tô cada vez mais próxima dele e eu sinto que, de fato, fica mais leve. Porque a caminhada é pesada. Não adianta falar que não é, porque tem dias que eu falo, meu Deus, eu não vou aguentar. Ainda mais com todas as circunstâncias que a gente passa, né? Que realmente é aquilo que você falou, é a mãe mesmo, não tem jeito. E, enfim, mas eu acredito muito também que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. E assim, já que a gente está aqui, né, fazendo esse fechamento, essa finalização, eu gostaria de enfatizar isso aqui. Me encontrei por causa do Miguel, fui atrás da terapia ocupacional, tô buscando uma qualidade de vida e tal, e um dia escutei falar, tem uma outra estudante de terapia ocupacional na cidade, a Ivanise. Eu falei, gente, mas quem que é essa Ivanise? Até uma amiga que é a Kênia, que ela é nutricionista lá no hospital. Ela tá sempre no clube e tal. Eu falei, gente, não sei e tal. E assim, quando eu me vi, eu não sei falar quando foi, mas a gente se aproximou, a gente nunca competiu uma com a outra. Em momentos difíceis da minha vida que eu tenho passado, ela me acolheu de uma forma assim, surreal, né? Me falando de Deus, me falando de Jesus, com a experiência dela também, com situações, porque até nisso, situações parecidas, mães atípicas passando pela, né, situações, a vida ali, né, imitando a arte, como diz o outro. Então, assim, dizer pra você, Ivanise, que a sua história inspira muitas mulheres. Você é uma inspiração pra mim. De mãe, eu olho pra você, fico lá acompanhando os seus stories, tudo que você tá fazendo com o José, que você tá falando. Às vezes eu até falo, nossa, hoje eu fiquei tanto tempo no celular, eu podia ter, entendeu? Nossa, eu podia realmente também estar fazendo igual ela. Eu vejo a sua luta com o José, você me inspira demais, me inspira como mãe, me inspira como mulher, me inspira como, com a sua fé, com a sua força. Então, eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, porque muitas das vezes a gente se sente desvalorizada e se sente só isso, mãe, sou só mãe atípica. Mas não, você é uma mulher incrível que muitas pessoas admiram e que você faz diferença na vida de muitas pessoas, como fez na minha. Entendeu? Então, assim, encare isso como um propósito mesmo de vida, sabe? É aquilo que você falou, José é o seu propósito. Ele veio de uma forma para que você melhore a vida de outras mães, de outras mulheres, entendeu? Então, eu gostaria de deixar isso muito aqui, porque a gente poderia estar numa rivalidade, né? Porque o mundo tem isso, de rival, não, ela é teu. E a gente está fazendo o quê? A gente está se unindo para abrir uma clínica junto, porque a gente acredita que somando, né, somos melhores. Então, queria dizer isso para você, que você é uma inspiração mesmo, e por isso que você está aqui com a gente. Obrigada, gente. Né, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Você acabou de me lembrar agora do versículo que fala assim: lançai sobre mim, Senhor Jesus diz, todas as vossas ansiedades, e eu cuidarei de vocês. Nossa. Então, quando a gente realmente, será que a gente lança? Será que a gente lança mesmo? E ele fala, eu vou cuidar de você. Então, quando a gente entende e aceita essa palavra de Deus na nossa vida e deixa ele cuidar, ele vai cuidar. Ele é poderoso, ele é o dono do céu e da terra. Ele é dono de todas as coisas, o que não há que ele não possa fazer e realizar, né? Verdade. Então, é isso que eu queria deixar aqui para as mães, né, que estão aí, às vezes até com dúvidas sobre como fazer, o que fazer. Nós estamos ali toda quinta-feira. Se você, mãezinha, quiser aparecer, olha. Nós estamos ali toda quinta-feira para orar pelos nossos filhos, para orar por nós e pelos nossos filhos. E qual que é o horário? É 7h30. É em frente à Policlínica, do lado da padaria Samaritano. Ah, sim, sei. Ali onde tinha uma fábrica ou do outro lado? Perto onde era Moldau ali? Do lado da Moldau. Ah, tá. Não, beleza. E aproveitando, né, isso que a Jéssica falou, eu acho que bem o que é um propósito muito forte do projeto, que vocês estão falando como profissional, né? Então, acho que, assim, isso já deveria cair por terra há muito tempo, né? Mas ainda é uma coisa que existe mesmo, uma rivalidade em profissões, em vidas. Infelizmente. Uma competição entre as mulheres. Desnecessária. E sem objetivo nenhum. Eu quero, aproveitando isso, eu quero deixar também aqui um reforço sobre essas palavras da Jéssica, como nós, mães, mulheres, a gente está trazendo um ponto, né, que é um propósito do projeto também, trazer informações
acolher e inspirar, motivar. Então, esse é o projeto. Nós estamos, assim, a unhas, né? A gente vem construindo o nosso projeto, assim, a unhas mesmo. Trabalho, assim, Trabalho na garra mesmo, porque... na garra, porque a gente encontra muito disso, né? Essa competição, essa desvalorização. E eu acredito muito na união, que é o que a gente faz com o projeto. Então, assim, hoje a gente trouxe a sua questão, né? A Que sua bacana vida. isso, muito bacana. E assim, e por que a gente sempre vai olhar uma mãe atípica ou com uma questão de vitimismo? Exatamente, não, É porque ninguém vive, ninguém está sentada na cadeira para falar. Que a gente possa olhar com um olhar de mais acolhimento, né? Quando você olhar uma criança em crise ou em birra, que também pode acontecer, né? As crianças são assim, a gente tem adulto que faz birra. Então, por que não vai fazer uma criança? Então, que a gente tenha, assim, um olhar para a mãe. Sim. Porque a mãe está ali sustentando muita coisa. Como vocês trouxeram, abriram mão da vida de vocês para poder fazer esse papel de forma intensa, incisiva, né, naquilo ali, isso não é pouco, não. Isso é muito. Porque a mãe... Nem todo mundo vê isso como muito, não. A mãe colocou o sonho dela no bolso. Para poder se dedicar àquilo ali. Então, aqui eu quero aproveitar e falar disso, que a gente tem que ter empatia pelas pessoas, porque a gente não sabe o que as pessoas vivem. Sim. A gente não sabe o que elas deixaram para depois, guardaram às vezes um pouquinho ali, para poder viver aquele papel que naquele momento precisava mais. Então, eu acredito que a gente precisa, para ontem, acabar com isso. Mulheres, assim, competindo, mulheres falando mal da outra, a mulher... Gente, pelo amor de Deus, nós somos mulheres. Já tinha que ter acabado com isso, né? O dia que a Jéssica me chamou, me convidou para ir lá no simpósio, eu achei que ela tinha me convidado para eu assistir o simpósio. Claro que não! Ela não me falou, eu quase esganei ela não me falou nada. Aí eu cheguei, sentei lá. Aí claro. Cheguei lá, sentei, gente, tô lá. Na hora eu falei, Vanessa Rabelo, pode se sentar aqui à mesa. Eu falei, eu não. Eu fiquei assim, claro, mãe atípica, uma profissional da saúde, uma terapeuta ocupacional, né? Ocupando o seu devido lugar. Aí você vê que não tem. Você vê o coração dela, ela é diferente. Coração diferenciado. Pessoas boas se encontram, né? Por isso estamos aqui, nós três. Assim, você não vê rivalidade, você não vê nada, né? Então, assim, graças a Deus, eu acho que a gente encontrei a parceira que eu tava. Eu também. Vai ser muito bacana o dia que a gente começar a trabalhar, tá? Vai. Vamos falar o nome, não? Vamos. Tem muito spoiler. Vocês estão sabendo que agora... Entre Laços. Vem aí, gente, a clínica Entre Laços, porque Deus já colocou no nosso coração, já temos o nome, já temos a arte visual, já tá pronto. A arte visual nós já temos, tá lindo. Certo. Aí depois você volta para contar. Claro, né? Vamos lá fazer uma belíssima inauguração. Amém. Bom, a gente quer te agradecer. Obrigada. A gente já falou muito bem, né? A gente já falou sobre isso, que parabéns pela mulher que você que bom, obrigada. Eu acredito, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente se culpa de alguma coisa. Eu me culpo muito. Eu falo que eu quero ser apenas uma mãe suficiente, porque perfeita isso. Perfeito muito bom essa fala sua, muito boa. Então, eu tenho esse defeito. Todas nós. Eu me culpo demais da conta. Qualquer coisa que acontece, assim, eu me culpo. Por isso que a gente precisa também se cuidar, fazer terapia, buscar as nossas crenças, né? Alimentar o espírito. Por isso que eu busco muito em Jesus. Porque aí ele sustenta. Não conhecia muito da sua história, só conhecia um pouco, assim, né? Sabia quem era você, a Jéssica, a gente conversou sobre. E eu acho que é importantíssimo valorizar a mulher que você é, a mãe, mas acima de tudo a mulher, né? Porque eu acho que a mulher, ela tem força, ela é potência. Claro. Porque a mulher suporta, né? Então Deus também já sabia quem dá, né? Porque a mulher, ela suporta, ela consegue ter, igual a nossa logo, tem várias mãozinhas para ir segurando tudo, né? Então, parabéns pela mulher, parabéns pelo filho, porque acredito que Deus te deu um propósito muito forte. Lindo. Uma missão muito grande, né? Pelos filhos, mas a gente está falando em especial
de algo que precisa de mais atenção. Então, Deus te deu isso, né? Então, com certeza, te confiou algo muito grande, né? Parabéns. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Por seu tempo, né? Por acreditar no nosso projeto, de sair da sua casa para vir aqui. Eu sempre falo isso porque o tempo é uma coisa que não volta, né? Então, se alguém te dá algo que ele não tem de volta, é muito importante. É muito então, obrigada. Ainda mais para nós, né? Que a gente tem que fazer tudo calculando. E aí a gente... Muito obrigada mesmo por esse presentaço, que é o seu tempo, que eu sei que ele é muito valioso. Eu também. Eu agradeço, gente. Foi muito importante. Foi maravilhoso. Maravilhoso a nossa conversa. Que ótimo. Se você gostou desse episódio, né, amiga? Se você acredita que alguém precisa ouvir isso, envie esse episódio para alguém. Curte, comenta. Compartilha. Nosso projeto, ele acontece porque tem gente aí que gosta, que acredita. Compartilha. Os nossos patrocinadores que estão com a gente também, que fazem esse projeto acontecer, estão sempre passando aqui na nossa telinha. Muito obrigada a vocês. Quem quiser também ser um patrocinador, pode entrar em contato com a gente, quiser ajudar o projeto de alguma forma. É um projeto muito grande, muito legal que acontece na nossa cidade. E para ele acontecer, a gente precisa de auxílios, né? Claro. Então, muito obrigada e... Chegamos ao fim de mais um episódio, gente. É isso. Beijinho e até o próximo. Ei, foi lindo! Ela é maravilhosa, ela tem uma paz, né?